tá voando. Bom dia para todos, meus queridos. Como passamos? Tudo bem? Tudo tranquilo? Isso aí. Vamos dar continuidade à nossa matéria, né? Nós estamos trabalhando a Revolução Francesa, revolução que tem uma importância muito grande, como eu já comentei com vocês nas aulas anteriores, né? Por que tem essa importância tão grande a Revolução Francesa? Porque a Revolução Francesa ela foi um fator de divisão da história, né? Como eu já comentei com vocês aí por diversas vezes, foi um fator da divisão da história, né? Ela inicia a história contemporânea. Então, a Revolução Francesa ela tem uma importância muito grande, né? O contexto da Revolução Francesa tem uma importância muito grande. E nós já trabalhamos aqui na sala o significado, não é, desse termo, o que significa revolução, não é? Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal, para ver se melhora um pouco, né? Do que significa revolução, né? Revolução, mudança. Então, nas aulas passadas e nos vídeos que eu gravei, e a gente começou a falar qual era a situação da França pré-revolucionária, não é? Como que era o sistema de votação, como que era a política, quem pagava impostos, quem não pagava impostos, não é? Se você não está muito bem lembrado sobre isso, pega o vídeo que eu gravei na última aula, né, para você poder relembrar um pouquinho sobre isso. Eu vou fazer alguns comentários aqui, acredito que você vai puxar aí pela sua memória, né? O que nós falamos nas aulas passadas para que a gente possa dar sequência com a matéria. Então veja bem, pessoal, o que eu trabalhei com vocês na semana passada? A gente viu, por exemplo, como que era dividida a sociedade francesa, como que ela era dividida. E eu expliquei para vocês que ela era dividida em primeiro, segundo e terceiro estado. Sendo que o primeiro e o segundo estado não pagavam impostos e que quem pagava os impostos era somente o terceiro estado. O primeiro estado era formado pela igreja, né, alto clero e tal. O segundo estado era formado pela nobreza. Então, o primeiro estado formado pela igreja, segundo estado formado pela nobreza, e o terceiro estado era formado pelo restante da população. Uma classe heterogênea, onde você tinha no terceiro estado pessoas muito ricas, não é? E pessoas com uma classe econômica mais baixa. Então você tinha alta burguesia, a média burguesia, baixa burguesia, sans-culottes, trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos e assim por diante. Era assim que era formado o terceiro estado. O terceiro estado eram os únicos que pagavam impostos na França, ok? Pela situação econômica que a França apresentava, todas as vezes que a situação econômica ficava muito difícil para os franceses, eles sempre tomavam uma decisão. Qual era a decisão que o rei sempre tomava? Aumentava os impostos, né? Então, todas as vezes que a França passava por um problema econômico difícil, o rei sempre tomava a mesma decisão, aumentava os impostos. E quem saía perdido nisso, infelizmente, era só o terceiro estado, né? Diante de uma crise econômica que assolou a França ao longo do século XVIII, né? O governo francês precisou novamente criar ou aumentar impostos. Só que nesse momento, em vez de passar os impostos para o terceiro estado, o que o governo fez? O governo queria criar novos impostos para que o primeiro e o segundo estado pagassem. Quando o primeiro e o segundo estado fica sabendo dessa situação, não é? O que o primeiro e o segundo estado faz? Eles não aceitam e pede ao rei que fizesse a convocação da Assembleia dos Estados Gerais. Estão lembrados disso que nós falamos, né? A convocação da Assembleia dos Estados Gerais.
A convocação da Assembleia dos Estados Gerais era um órgão consultivo, né? Não quer dizer que o que fosse decidido nessa Assembleia o rei teria que tomar como decisão, não. É como se fosse, por exemplo, hoje, um plebiscito, aonde o governo ele quer saber a opinião da população, mas ele não precisa tomar necessariamente aquela medida, né, que está sendo estabelecido ali. Então, na convocação da Assembleia dos Estados Gerais, era um órgão consultivo e o rei então convoca para saber qual a opinião. Só que nessa Assembleia, na formação da Assembleia dos Estados Gerais, como que funcionava a situação na prática? O sistema de votação era um voto por estado. Então veja bem, como o primeiro e o segundo estado eles sempre votavam juntos, porque eles não queriam pagar impostos, não é? Então sempre ficaria o quê? Primeiro e segundo estado votando juntos, ficaria sempre 2 contra 1. Primeiro e segundo estado, um voto cada um, 2, né? 1 mais 1, 2. Contra o terceiro estado, que seria apenas um voto. Então ficaria sempre 2 contra 1, tá? Né? Então veja bem, pessoal. E como que o terceiro estado queria que fosse esse sistema de votação? O terceiro estado, ele queria que o sistema de votação fosse voto por deputados. Como o terceiro estado tinha mais deputados na Assembleia, automaticamente haveria uma chance deles vencerem. Tá? Moral da história, eles não conseguiram chegar num acordo. O que o terceiro estado faz? Ele sai dessa Assembleia, ele não permanece no prédio aonde que estava discutida a Assembleia, sai e avisa para o rei que eles estariam na formação de uma nova Constituição para a França. Ok? Uma nova Constituição para a França. Mudança total nas leis. Mudança total nas leis. Porventura até acabar com os privilégios do primeiro e do segundo estado. O rei naquele momento, ele até sinaliza para que se fizesse e fala para o primeiro e segundo estado para se juntar ao terceiro estado para fazer essa nova Constituição. Só que o rei na realidade, como os historiadores dizem, né, eles deram um passo, o rei deu um passo falso, né? Porque ele imaginava o seguinte, o que ele pensava? Ele pensava que aquilo não ia dar em nada, não é? Ele imaginava na realidade que ele teria força depois para destituir o terceiro estado do poder. Porque o rei Luís XVI na França era um rei absolutista, ele mandava em tudo, o poder dele nunca foi questionado. Então ele estava supremo, ele estava achando que nada iria acontecer, né? E na realidade não foi isso que aconteceu, né? Os problemas começaram a aparecer. Então, pessoal, dando sequência aí no nosso livro para que você tenha o conhecimento sobre a Revolução Francesa, na aula passada nós paramos mais ou menos nesse momento, que aí depois eu falei para vocês que esse problema todo gerou uma confusão lá na França, não é? E aí nós vamos ter a tomada da Bastilha. A Bastilha era uma prisão que demonstrava o poder absolutista do rei o rei Luís XVI, né? Então a Bastilha ela demonstrava o poder absolutista, porque todas as pessoas que questionavam o poder do rei Luís XVI, eles mandavam prender na Bastilha. Então ali eles invadem a Bastilha à procura de armas, não é? Começa a haver uma confusão muito grande, saques na França, roubalheira, não é? As pessoas com muitos problemas sociais, problemas de fome e assim por diante. Então, tudo isso que nós falamos, tá? Está gravado aí nos vídeos que eu passei para vocês na semana passada. Tudo isso nós terminamos lá na página 95, não é? Que fala sobre a queda da Bastilha, né? E assim por diante. Agora nós vamos dar continuidade da queda da Bastilha para frente. Porque o que acontece a partir desse momento, né? Visando conter as agitações
que vocês perceberam, que vocês analisaram lá com a questão da queda da Bastilha, né? Populares que tomaram conta da França. A Assembleia Nacional, ela foi controlada inicialmente pela grande burguesia mercantil, não é? Percebam o que eu falei para vocês nas aulas passadas. O terceiro estado era uma classe heterogênea. Isso não quer dizer que eles tinham, como que eu poderia dizer? Eles não almejavam as mesmas coisas. O terceiro estado, a alta burguesia tinha muito dinheiro, ganhava-se muito dinheiro. O que a alta burguesia não tinha? Ela não tinha direitos políticos. Enquanto do outro lado você tinha uma classe mais pobre da população, e aquela classe mais pobre da população, ela almejava apenas ter dinheiro para o alimento, para comer. Então o terceiro estado era formado por uma classe heterogênea, uma classe de discrepância econômica muito grande. Então os anseios dessas pessoas eram diferentes. O que eu quero que você compreenda? Que a alta burguesia lá do terceiro estado, eles não queriam, por exemplo, que a revolução fosse tomada por aqueles mais pobres. Eles não queriam, por exemplo, que a revolução fosse levada, por exemplo, a matar as pessoas, a tirar, a guilhotinar o rei. O terceiro estado não queria isso. O terceiro estado queria a revolução. O terceiro estado queria os direitos políticos, mas eles queriam uma revolução mais controlada. Não era interessante para eles causar aquele transtorno todo na França, porque senão eles perderiam até dinheiro, não é? Seria o caos. Então, para eles, na realidade, eles não queriam um movimento dessa forma, ok? Mas, infelizmente, eles não conseguem controlar, porque nós vamos ter um momento em que os jacobinos, eu já falo para vocês, desses grupos, né? Eles vão tomar o poder, tá? Então, pessoal, então, visando conter, né? Acompanha comigo lá na página 96, diz assim, olha, visando conter as agitações populares que tornaram conta da França, a Assembleia Nacional, controlada pela grande burguesia mercantil e industrial, aprovou o fim dos direitos senhoriais, do dízimo e dos tributos feudais.